Fala, meus queridos! Ano 2020, Seduca Journey, ano mais icônico da sua vida, né? Covid comendo solto e nós tendo que ter aula assim, remotamente. Não fique triste, o professor Marcelo está aqui de novo. Dessa vez, Joãozinho, dei um talento aí no cabelo, não ficou igual ao seu, é óbvio, então, né, para de tirar sarro de mim, pelo menos por enquanto estou sem os meus mullets. Pessoas, vamos lá então entrar no assunto referente à poluição atmosférica. Professor, que troço chato. Cara, é chato entre aspas, tá? Por quê? Porque a gente ouve falar muito sobre esse assunto. E é quase que um consenso já, todo mundo entender que a gente precisa cuidar do meio ambiente, precisa fazer com que o nosso ar seja com a maior qualidade possível, enfim. Até você deve estar vendo algumas notícias, a galera gosta de falar aí a respeito por conta do Covid, a exploração, né, desses recursos de combustíveis fósseis foi menor, logo o ar está mais puro, mais gostosinho para todo mundo, começaram a surgir espécies no planeta, enfim. Isso faz parte de uma interação, né, biológica envolvendo os seres vivos e a nossa influência sobre o planeta Terra. Então eu não poderia deixar de falar sobre o princípio de mordomia, ok? Por quê? O princípio de mordomia é o princípio do ano, certo? Aqui o que você está vendo é a definição da palavra poluição, que desde 1828 já tem a ver com algo bastante interessante. Dá uma olhada aqui, ó. Ato de poluir. Ó, que definição interessante. Mas a segunda é interessante, ó. Profanação, impureza. O estado de estar poluído. Cara, profanar, o que seria profanar neste caso aqui? Profanar é você macular algo, é você fazer com que aquilo não seja mais santo, não seja mais original, não seja mais natural como era, tá? Isso é profanar. Logo, quando eu falo de poluição, eu estou gerando alterações numa atmosfera, num ecossistema, num bioma, onde eu e você estamos interagindo, onde antes era puro e agora está maculado, agora está nojento, agora está sujo, porque eu e você jogamos um monte de porcarias lá. Professor, eu não faço isso, eu não tenho nem carro. Querido, você veio como? Não, você não veio para a escola, né? Mas como é que você faz para se locomover por aí? Você usa meios de transporte. Eu pedi um negócio para eu comer. Pois é, se o cara não foi de bicicleta até a tua casa, então você também foi responsável pela poluição ali, tá? Mordomia, por quê? Ó? O objetivo da aula é compreender como a ação humana pode interferir na qualidade de vida das pessoas. Princípio mordomia, porque eu e você somos os responsáveis, os administradores deste país, deste mundo, deste planeta inteiro, ok? Aliás, a gente está poluindo até o além, né? Nós vamos falar aí hoje a respeito ainda da corrida espacial que está acontecendo, né? Nova aí, em relação ao SpaceX e o que mais aí que as pessoas estão agora tentando desbravar mais do que o ser humano já fez. Professor, está cheio de gente morrendo de fome, por que a gente continua explorando o espaço? Cara, a maioria das respostas que a gente encontrou lá fora, a gente trouxe aqui para dentro. Então as tecnologias só estão tão avançadas assim, porque os caras criam coisas para situações extremas e elas acabam refletindo na nossa qualidade aqui na vida na Terra. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Tá? Mas vamos lá, ó. Profanar então o que é? Tratar desrespeitosamente, ofender, afrontar, macular. Pessoa, tratar desrespeitosamente o ambiente é fazer isso aqui, ó. Tá? Professor, mas não é importante essas atividades industriais, enfim? Claro que são, todas elas são. Só que quando o nosso hábito depende diretamente delas, eu vou ter que aumentar a quantidade de indústrias. Se eu estou aumentando a quantidade de indústrias, eu estou diminuindo, né? Ele é inversamente proporcional à qualidade de vida. Quanto maior o número de indústrias, pior a tua qualidade de vida. E assim é. Claro que quando a gente fala de poluição, eu estou falando disso aqui, ó, de um volume exagerado. O problema é que o ser humano tem tomado hábitos onde nós estamos, cada um solta um pouquinho. E esse pouquinho, no final das contas, gera um pocão, não é mesmo? Quando eu e você, se eu pedisse para vocês, aqui na sala de aula,
pegarem papel, cada um rasga um pedacinho de papel, tá? E a gente fosse colocar na lixeira, às vezes a lixeira não comporta, né? Um pedaço de papel que você picou, mas era só uns pedacinhos de papel picado. Agora imagine o mundo inteiro fazendo isso, né? Seriam 7 bilhões de folhas, mais uns pedacinhos rasgados ali, sei lá quantas folhas você ia rasgar, teria quantos bilhões de pedacinhos de papel jogados por aí, né? Então, o volume é quem faz a utilização desses recursos aqui ser um pouquinho mais danoso, tá? E aí, é óbvio, nós geramos uma coisa chamada de impacto ambiental. O que é o impacto ambiental? Cara, primeiro, pensa comigo o seguinte, impacto ambiental nem sempre é algo ruim, ok? O ser humano causa impactos ambientais desde que chegou no planeta Terra. Desde que Deus olhou para Adão e Eva e falou, vai lá, governe sobre o peixe, sobre o animal, vive aí nesse jardim, só não faça fruto ali, só não usufrua do fruto do bem da árvore, do fruto do bem e do mal, senão vai dar ruim. E aí a gente foi e fez, né? Então, impactos são gerados toda vez que eu chego num lugar. A diferença é mensurar o tamanho deste impacto. Como é que eu calculo quando ele está certo e quando está errado? Professor, é errado usar, cara, um Renaultzão desse aqui soltando esse tanto de óleo na atmosfera? É óbvio que está totalmente errado. Se um carro desse aqui, queimando isso aqui de óleo, se todos nós queimássemos isso aqui, cara, seria um terror para a humanidade, né? Mas, graças a Deus, nós temos aí os catalisadores nos nossos carros, né? Que são espécies de filtros também que fazem com que esses gases nocivos não fiquem tão à mostra assim. Isso aqui, então, a poluição do ar, existe a poluição das galerias pluviais, dos rios, córregos, enfim, tudo isso que você pode mensurar aqui. Então, eu tenho também impactos ambientais envolvendo a parte hídrica, tenho impactos ambientais em relação ao solo, quando eu pego pilhas, baterias ou componentes que têm metais pesados e eu descarto de qualquer forma. Esse material indo para o solo, ele contamina não só o solo, como os lençóis freáticos, né? Aquelas cavernas de água que nós temos abaixo do solo. Então, também é um grande problema. E, por fim, a contaminação radioativa. Existe também uma contaminação nuclear. Isso está descrito aí na sua apostila, perdão. Isso está descrito aí na tua apostila, então esses quatro formatos de poluição. Atmosférica, hídrica, geológica e também nuclear, que pode ser envolvendo as três aqui, né? E ainda tem uma outra, que é a poluição da nossa atmosfera aqui no caso, né? Vamos lá, ó. Impactos ambientais. Você já deve ter ouvido falar numa coisa chamada de pegada ecológica. Já viu? Então tá. Olha que coisa bonitinha. Ó. Isso aqui, nossa, olha, professor, mas tá bonitinho aquelas folhinhas ali, né, sendo uma pegadinha e tal. Cara, pegada ecológica não é algo bom, tá? Essa pegada ecológica, ó, existe um artigo, isso aqui são leis brasileiras, né? Então, ó, para efeito dessa resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. Causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam. Aí tem essas áreas aqui, né? A saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, ou local onde acontecem as interações de vida, né? A gente já falou sobre isso, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, ou seja, se você poluir e deixar feio, você já está causando impacto ambiental, e a qualidade dos recursos ambientais. Como é que eu estou retirando a água, por exemplo? Está contaminada, não está contaminada? Isso é impacto ambiental, tá? Só que o impacto, galera, sempre vai ser gerado. Sempre. Sempre vai causar isso aqui. Por quê? Porque seja em menor escala ou em maior escala, nós estamos gerando impactos ambientais. Quando eu chego num lugar e destruo a mata para construir ali minha casa, eu já fiz um impacto ambiental. Professor, então a gente construiu uma nossa casa na árvore, né? Olha só, seria sensacional. É verdade. Só que teria que ter bastante árvore, e bastante árvore grande para suportar a casa que a gente tem hoje, né? A gente tem feito, por exemplo, a gente tem tentado corrigir o problema
de infraestrutura, né? Antigamente as casas eram assim, ó, eram loteadas, aí aqui o cara construía a casa dele, tinha um terreno enorme para ele usufruir, enfim, aqui na frente era a rua, tal, e blá blá blá. Hoje isso daqui é uma raridade. Pessoas que têm terrenos grandes hoje, elas têm um terreno e elas podem usufruir dele inteiro, cara, é muito, muito, muito escasso. Tanto é que a maioria das empresas que constroem, são as construtoras, elas ficam na porta dessas pessoas. Por quê? Porque hoje mudou-se, né? As pessoas agora constroem sobradinhos, uma do lado da outra, onde antes tinha uma casa, agora tem 5, 6, né? Às vezes 10. Isso quando ela não constrói um arranha-céu ainda. Que era o local onde tinha uma casa, agora eu tenho um prédio inteiro, com sei lá quantos apartamentos aqui. Qual o problema disso aqui? Professor, eles estão achando soluções e tal, né? É verdade. Só que a grande questão é que antes eu tinha uma família jogando dejeto de esgoto e tal. Agora eu tenho várias, principalmente aqui. E quando esses dejetos não são bem orientados, não são bem descartados, eu vou causar impacto ambiental, eu vou gerar impactos, tá? Impactos ambientais não é só naquilo que é verde, tá bom, gente? A galera já pensa, nossa, não cortei nenhuma folha, tá tudo certo. Queridão, toda vez que você causa algum tipo de impacto, você deu a descarga na tua casa, ele está indo para uma estação de tratamento. Só que se não tem estação de tratamento, você está gerando impacto, tá? Como eu disse, esse impacto pode ser maior ou menor. Quando eu falo de pegada ecológica, eu entendo isso daqui, ó, tá? A marca que a gente mete o pé no mundo e arrebenta com tudo. Isso sim é uma pegada ecológica, tá? Não é o fato de eu e você estarmos desmatando, tá? Apenas. Professor, mas desmatamento não é? Cara, a gente necessita de desmatamento para construir regiões, para fazer com que as pessoas tenham alimento, enfim. Existe uma mordomia do homem, uma administração desse espaço que deve ser de forma consciente. Aí sim está tudo certo. A grande questão é, nós hoje fazemos apenas para exploração. É difícil o Brasil, aquelas leis, por exemplo, que a gente viu ali, elas ainda são muito amplas. Tem coisas específicas que a pessoa fala, não, mas eu não estou fazendo isso. Ela entra com o advogado interpreta a lei de certa forma, que ele entende que realmente não causou impacto ambiental. Então está sempre sendo reformulado essas leis. O grande problema do Brasil não são as leis. O grande problema do Brasil é a fiscalização dessas leis. Quem é que faz, quem é que não faz, quem deixa de fazer, o que acontece com quem deixa de fazer, enfim. A gente tem aqui uma série de questões a serem discutidas, né? Porque a gente acha que tudo está só em torno da pegada ecológica que eu e você causamos. Certo? Pessoas, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Existem alguns gases que são mais maléficos, outros menos, em relação à nossa qualidade de vida, tá? Interpretando aqui uma cidade, né? Vamos ver, você já deve ter percebido, nesses dias aí, principalmente que Curitiba estava sem chuva, você olhava cedo, já de manhã, na cidade, você encontra assim, sempre o céu está bem azulzinho, e na medida que vai chegando perto da cidade, assim, principalmente quando você olha para o centro, região onde tem maior concentração de automóveis, você consegue ver uma mudança de cor na própria atmosfera. O que é aquilo? Aquilo é poluição. Aquilo é uma massa de ar frio, está sustentando toda aquela poluição que está embaixo. Então ele acaba causando um certo desconforto, né, na população de uma maneira bem grosseira assim. Monóxido de carbono, então, por meio de combustíveis fósseis, veículos e processos industriais. Dióxido de enxofre, né, que é o SO2. Dióxido de nitrogênio, que é o NO2. Termoelétrica de carvão mineral ou óleo diesel. Isso aqui acontece... o Brasil tem poucas termoelétricas, tá? A gente tem mais hidrelétricas do que termoelétricas, mas Estados Unidos, Europa, de uma forma bem geral assim, eles têm muitas termoelétricas, tá? E gás carbônico também, proveniente, né, de processos industriais que a gente tem, veículos, enfim, que emitem tanto monóxido quanto dióxido de carbono, e as queimas aí, de uma forma generalizada também, de matas, enfim, todo aquele, deu um incêndio na Amazônia, deu um incêndio, aquilo ali é monóxido e dióxido de carbono sendo liberado, tá?
Infelizmente, a gente tem cuidado muito mal, inclusive, da nossa Amazônia, né? Professor, mas tem muito terreno lá, né? Realmente tem muito local. A gente poderia até explorar bem melhor. Eu já disse para vocês em outras aulas, né? A grande questão é que o ser humano, ele lida com a natureza como se ele fosse simplesmente, ela está aqui para me servir, e não o contrário, né? Eu é que tenho que manusear ela de uma forma responsável. Eu é que tenho que fazer todos os cálculos e estudos necessários para eu não influenciar aquele ambiente de uma forma negativa. Nós precisamos do recurso. Nossa dinâmica de vida precisa desses recursos. A questão é, eu tenho que ser consciente no meu consumo desses recursos, eu tenho que ser consciente na hora de produzir esses materiais e não gerar aí com que as próximas gerações venham a sofrer com a falta deste ou daquele nutriente, tá bom? Aqui tem uma tabela, isso aqui está na sua apostila, coloquei aqui mais para nível de curiosidade mesmo, mas a quantidade, né, de poluentes tolerável aí, né, para índice de qualidade do ar. Quanto que deve ter de cada um desses gases aqui na atmosfera para fazer isso? Então, é óbvio que a gente não está numa qualidade boa, né? Infelizmente a gente não está. Professor, mas a gente mesmo não libera CO2? Sim, a gente libera CO2. A questão é a concentração, né? Cadê ele aqui? Acho que nem está aqui. Não está, só tem o monóxido. Mas a gente libera esse cara, só que não era para ele estar em tanta concentração assim. Professor, que concentração que está? Galera, olha só. Vamos falar aqui agora sobre a atmosfera terrestre. Aqui, cara, entra um assunto que eu acho assim sensacional. Por quê? Toda corrida espacial, toda forma de lançamento de mísseis, foguetes e tudo mais, professor, libera poluição, né? Libera. Só que a gente tem usufruído de tecnologias que estão nesta área, tá? Na atmosfera terrestre, você tem de uma forma distributiva, como esses nutrientes. Oxigênio corresponde a 21%. A gente já falou sobre isso o bimestre passado. Eu disse que o oxigênio tinha uma concentração muito ajustada na nossa atmosfera, mas nós teríamos combustão espontânea no universo, né? Tá aí, aqui, daqui a pouco, bam, explode o negócio, cai, começa a pegar fogo no ar, enfim. Mais do que 21, ali, em torno de 25% já teria combustão espontânea, porque o oxigênio puro ele é um gás inflamável, aliás, extremamente inflamável, né? Até foi isso que causou um dos acidentes fatais na corrida da Apollo, né, que foi a missão lunar lá que os Estados Unidos promoveram na década de 60, e a missão Apollo, antes de subir, começou a pegar fogo ali, com um curto-circuito, e o oxigênio, os gases puros que tinham naquele local, nas tubulações, entraram em combustão e rapidamente consumiu toda a aeronave, a espaçonave lá, né? E acabou matando então os astronautas que estavam na missão antes mesmo de saírem da Terra, né? Então a Apollo 1 teve esse problema seríssimo aí. Nitrogênio, 78%. 78% do gás que nós temos na atmosfera é nitrogênio, tá? E outros gases, 1%. Gás metano, né, que é o gás aí das suas flatulências, gás dióxido, monóxido de carbono, tudo isso que você está vendo refere-se a apenas 1%, tá? Professor, mas é muito pouco, né? Queridão, é pouco, só que mexer em algo que Deus equilibrou sempre causa desequilíbrio, tá? O que nós temos que fazer sempre é o ajuste. Vamos mensurar o quanto que nós estamos fazendo a respeito disso. Tanto é que agora existe uma grande corrida, né, para que todos os carros venham a ser elétricos. Por quê? Porque a emissão de poluentes também é bem menor em relação a esses tipos de motores, tá? Vamos falar então da atmosfera terrestre. Galera, vamos falar sobre essas coisinhas bonitinhas que você já viu. Lembra lá de geografia? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Olha, tudo florido, tudo bonitinho, né? Cara, existem conceitos muito legais por trás dessas camadas que parece ser assim, a atmosfera a gente olha, é só ar, mas existem concentrações de tipos de massas de ar, deslocamento de ar, quantidade de componentes, de material químico que está nessas regiões, como que é assim, como que é assado, que a gente explora de forma a ser beneficiado.
Por exemplo, a troposfera é a camada mais próxima que nós temos da Terra de uma forma geral, tá? Então tem a Terra e depois você tem ali todos as camadas da atmosfera que estão sobre ela. A troposfera é a primeira. Na troposfera é onde eu tenho os voos domésticos, né? Então, tanto nacionais quanto internacionais, eles acontecem nesta região. E as nuvens ficam nessa região. As nuvens ficam numa região muito baixa da atmosfera, tá? Apesar de a gente olhar elas muito altas, enfim, elas têm aqui uma altitude relativamente baixa, em torno de 40 quilômetros, tá? Mais ou menos, tá? Um pouquinho mais alto às vezes, um pouquinho menor, em virtude então do próprio peso que os outros elementos moleculares têm acima dessa camada, né? Então ela é menos densa do que o ar, o oxigênio, o nitrogênio que está abaixo, né? E às vezes mais densa dependendo da concentração, né? Quando desce aquela umidade lá, enfim. Localizada entre a superfície terrestre é a estratosfera. Sua espessura é de até 20 quilômetros. Praticamente todos os fenômenos climáticos ocorrem nesta camada, tá? Como as chuvas e tal. Então, é de até 20 quilômetros. Perdão, eu troquei aqui o de 40, né? 20 quilômetros é os voos domésticos aqui, eles acontecem em torno de 10 mil metros, tá? Então, esses 10 quilômetros é a camada que nós temos, a altura que os aviões sobrevoam para fazer um voo nacional, enfim. Voos internacionais, eles sobem um pouco mais, então eles chamam de altura de cruzeiro, né? Por quê? Porque o arrasto do oxigênio que eles têm que ter é menor, eles têm uma economia muito razoável de combustível e eles conseguem também um planeio bem melhor nessas regiões. Tudo bem? Então, ali você tem uma imagem de um aviãozinho ali, planando sobre a sua cabeça neste exato momento, tem vários, tá? Dá uma olhada ali, ó. À medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui. Então, quanto mais alto vai, mais frio é, tá? Porque o ar vai se tornando rarefeito e ele vai tendo menos componentes que aquecem a atmosfera. Então, existem regiões aqui onde essa oscilação de temperatura vai acontecer. Também tem algumas que vão ser bastante quentes, né? Que são acima dessa camada, mas a gente já vê isso daqui. Galera, depois da troposfera vem a estratosfera. Não sei se vocês lembram, a gente trabalhou a missão Stratos. Se você não viu, cara, esse maluco aqui, ó, chamado Felix Baumgartner, esse camarada pulou de um balão meteorológico que geralmente sobrevoam a estratosfera. O cara fica lá no balão, ele estava numa cabine muito parecida com esses lançamentos de foguete mesmo, e o cara pulou de paraquedas, sendo um dos poucos seres humanos que já atingiram velocidades ultrassônicas. O que isso quer dizer? Maior do que a velocidade do som. O cara atingiu com o corpo dele mais de 1.200 km por hora. Então, só o corpo dele, despencando, né? Toda a missão, se você quiser, tem, se não me engano, no YouTube já, Missão Stratos, tá? É o nome da missão, ela foi patrocinada pela Red Bull e os caras conseguiram então fazer com que esse cara pulasse desse balão, caísse durante um tempo razoável, atingindo essa velocidade e depois acionando os paraquedas, chegando são e salvo a solo terrestre, tá? Então esse cara saltou de paraquedas da estratosfera. A estratosfera é o local onde eu tenho a camada de ozônio, enfim, né? Então ela está localizada até 50 quilômetros de altura. A camada de ozônio ela fica nesta região, tá? Esse cara teve que pular com uma roupa espacial, porque caso ele pulasse sem isso, ele ia morrer só pela falta de ar, né? Sem contar a própria velocidade, né? Que poderia desfigurar o rosto dele ali, ou causar até mesmo queimaduras, dependendo do atrito que ele tivesse com o ar ali, tá? Então, fatalmente, esse cara teria morrido. Inclusive, ele quase teve um processo complicado, porque na queda dele, ele entrou em espiral. O que é espiral? Ele começa a girar, literalmente. E você tem que ter muito controle do corpo para controlar esse movimento. Por quê? Porque na medida que você vai girando, o sangue vai indo para as extremidades. E aí você pode vir a ter
um desmaio. Se você desmaiar, aí quem é que vai acionar o paraquedas? Neste caso, existia, né, mecanismos que fariam o acionamento remotamente. Mas se esse movimento de parafuso não parasse, esse cara poderia, por mais que esteja acionado o paraquedas, a queda precisa ter flexão de joelho, controle de velocidade, enfim. Esse cara é simplesmente se estatelar no chão ou morrer antes ainda de chegar no chão, né? Então, graças a Deus, tudo bem com ele. Felix Baumgartner foi um dos homens que entraram para a história saltando aí da estratosfera. Depois da estratosfera vem a mesosfera, região aqui onde nós geralmente encontramos as estrelinhas cadentes. Bonitinho. Não é estrela cadente, são artefatos que vêm do espaço, né? Meteoritos, meteoros, que muda o nome só de acordo com a entrada dele na atmosfera, mas assim que ele bate na atmosfera e ele entra nessa região, ele vai entrar em contato com os gases e ele vai pegar fogo, tá? Então é por isso que a gente vê aqueles riscos ali no céu às vezes. É a famosa estrela cadente, você pede, faz um pedido bonitinho lá e tal, por conta dela. Enfim, cada um tem a sua vibe aí. Nela, os meteoritos sofrem combustão, transformando-se em estrelas cadentes que podem ser visualizadas a olho nu. Galera, se não tivesse essa camada toda ela reveste o planeta Terra como um escudo protetor. Claro, a Lua também faz esse papel. A Lua recebe altas pancadas, tanto é que você vê ela como um queijo suíço lá, né? Sempre com as crateras lunares bem à mostra. Mas esses meteoritos, meteoroides e outras coisas mais que você possa ver aí, eles vão estar passando nessa camada, ok? Então, eles, assim que entram em contato com os gases dessa região, eles acabam, então, entrando em combustão. Aqui, nós temos a nossa última, né? Perdão, não é a exosfera ainda, é a termosfera. A termosfera é a camada onde eu tenho os famosos aurora boreal. Lembra lá? Linda aurora boreal, aqueles coisinha verde que você vê. Aurora austral também, né? São os dois polos ali. Nessa altura é que acontece aquela emissão de raios luminosos lá que a gente consegue identificar como aurora boreal. Também nesta camada você tem a Estação Internacional Espacial, tá? Que é a ISS lá. Essa estação, ela tem todos os mecanismos, alguns astronautas sempre estão nela, né? Eles fazem uma troca ali, né, entre este ou aquele que está ali, ele fica um tempo, depois quando chega alguém para buscar ele, eles trocam o plantão, digamos assim, e fazem pesquisas espaciais aqui, né? Geralmente russos, chineses e americanos é quem ficam nessa estação. Se você quiser, lá tem o aplicativo ISS, né, no Google Play, do iPhone lá, sei lá qual que eu não tenho, e aí você então pode baixar e você pode acompanhar o dia a dia desses caras ali. É bem interessante, né? Tem sempre fotos mostrando, tem mapas que mostram onde que ela está sobrevoando. Então, quando ela passa sobre a sua casa, dá para ver. Então, nesse local aqui, eles veem o pôr do sol algumas vezes ao dia. Se não me engano, 48 vezes. Não me lembro agora. Acho que, se não me engano, é a cada 40 minutos. Vou falar bem na verdade. Você consegue identificar o nascer do sol e um pôr do sol. Aí vem outro nascer do sol e pôr do sol. Por quê? Porque eles estão circulando a Terra a 28 mil quilômetros por hora. Tá? Então, por que tem que ser... E essa estação espacial ela fica a 400 quilômetros de altura. Por que tem que ficar a 400? Né? Primeiro, pelo risco de... A 400, ela está exposta, né? Então, ela ainda está na órbita terrestre, ela está girando em torno da Terra, não está solta no espaço, né, apesar de já não sofrer tanto a ação da gravidade, né? Os astronautas estão lá com gravidade zero, né, que é o G0, e eles ficam lá flutuandinho lá dentro, mas é porque não tem nenhuma força conduzindo eles. Levemente a gravidade vai atraindo esse camarada, então eles precisam ligar os propulsores dessa geringonça aqui, né, que tem todas essas placas ali, que são placas solares, né, que são placas de energia e que de tempos em tempos precisam passar por manutenção também, né? Então eles têm que levar equipes de manutenção até o espaço para consertar esses equipamentos. Então olha só que doideira que é a vida de um astronauta, né?
Então, isso aqui acontece a mais ou menos 400 quilômetros de altura. A última camada, chamada de exosfera, então ela é onde nós encontramos o telescópio Hubble. Tá? O telescópio Hubble é o telescópio que foi jogado no espaço para que a gente tirasse fotos sem a interferência de todas essas outras camadas atmosféricas que a gente viu. Então ele está na última camada aqui, ó, na exosfera, sem sofrer ação da termo, meso, estrato e troposfera. Por quê? Porque esses gases, eles distorcem a imagem e eu não consigo ver direito. Então eles jogaram um equipamento além dessas camadas para tirar fotos maravilhosas do nosso espaço. Ano que vem, para ser mais preciso, em fevereiro, vai ser lançado um novo telescópio espacial, tá? Que vai ser companheiro aí do Hubble nas missões de tirar foto e de coletar dados do espaço. Esse telescópio tem a vantagem que ele consegue captar em infravermelho. Então, a gente consegue ver hoje, já tem muitas fotos de missões, né, espaciais que tiraram foto com essas tecnologias e pegaram fluxos de radiação saindo ao longo do espaço, de uma forma geral, bastante bonitos e que trouxe bastante informação também de como se comportam estes astros celestes, tá? Então, o telescópio Hubble, quem gosta, né, digita lá nasa.org, se não me engano, o site da NASA tem várias imagens, né, desse telescópio, quais foram as últimas imagens tiradas, enfim, uma história bem interessante desses caras aí. Camada de ozônio, acho que a gente até já falou bastante sobre ela, né? Localizada a uma distância entre 16 e 60 quilômetros da superfície. Aonde? Na estratosfera, né? Na estratosfera, está escrito ali. Essa camada é essencial à vida do planeta, pois atenua a incidência dos raios ultravioleta do Sol, VA, UVB e os demais raios. Galera, a camada de ozônio ela tem as suas particularidades. Ela é essencial, ela é fundamental para a vida na Terra. Se você olhar a camada de ozônio, existe uma mítica gigante por trás dela. Década de 90, cara, os ambientalistas bateram forte em relação ao tipo da depredação que nós estávamos fazendo da natureza, né? Nós tínhamos muito utilização de um gás chamado CFC, que era o clorofluorcarbono. Esse material era utilizado nos aerosóis e nas geladeiras, até hoje ele é utilizado nas geladeiras, hoje já sendo substituído por outros gases, que eles são extremamente voláteis, né? Vão rapidamente para o ambiente, mas eles são muito pouco densos, então eles subiam rapidamente. Iam até onde? Iam até a camada de ozônio e explodiam a molécula de ozônio. Lembra lá que era o O3. O O3, então, sofria a decomposição, o oxigênio era liberado, virava só um oxigênio, mas eu causava o quê? Um buraco gigantesco na camada de ozônio. Esse buraco, ele, em virtude da poluição acontecendo nessa região do globo, né, na região, vamos supor aqui, ó, aqui está a Terra, toda essa faixa aqui, deixa eu colocar melhor aqui, ó, deixa eu apagar para você poder observar. Aqui está o Brasil, aquela bistecona, Estados Unidos da América, África, Europa, os polos, Havaí, esses lugares caóticos. Fernando de Noronha, não, Fernando de Noronha, não, Fernando de Noronha. Pronto, Fernando de Noronha. Essa região toda era a região poluente. A gente soltava CFCs e consumia esses produtos. O gás subia, ia até a atmosfera e migrava para os polos. Nos polos é que se identificava a maior buraco nesta camada de ozônio. Qual era o grande temor dos cientistas? Eu estou levando isso para onde tem as geleiras. Logo, essas geleiras poderiam diluir-se e ter todos os cataclismas que você possa imaginar. Porém, com o passar do tempo,
o que foi se descobrindo? Isso aqui, ó, 29 de setembro de 2000, aquilo ali era 12 de outubro de 18. Então, aqui 2 anos de diferença, você pode ver como tinha um tamanho gigantesco, né, de tamanho, e esse tamanho foi diminuindo, esse buraco. A NASA, então, comprovou, por meio de estudos, né, que o buraco na camada de ozônio estava diminuindo significativamente sozinho. O planeta estava fazendo uma autogestão. Dá uma olhada aqui, ó. O que você vê em verde é basicamente o ozônio, tá? Aqui tem, na verdade, uma camada mais de temperatura aqui, né? Mas quando eu tinha esse buraco que você está vendo, essa parte azul, é o buraco na camada de ozônio. Então, ao longo do tempo, a NASA fez alguns estudos dizendo que o buraco na camada de ozônio está diminuindo, porém, vai levar mais ou menos uns 60 anos para ele retomar a ser o que era. Lembra que eu falei que o ozônio se reconstrói? Então, a reconstrução do ozônio é natural, porém, ela é gradativamente lenta. Então, ela vai acontecendo, mas ela é lenta. Se nós continuássemos usando, nós teríamos um problema sério, porque o ozônio, lembra que eu falei, ele protege a camada atmosférica de ação de raios ultravioleta. Se esses raios chegassem com muita incidência aqui, a gente ia ter problemas sérios. Então aqui o que nós estamos vendo é que o planeta está sim se recompondo. Graças a Deus isso aconteceu, né? Aí o canhão dos ambientalistas também voltou para outras virtudes, né? Em relação ao aquecimento global, derretimento das geleiras, enfim, que isso daí nós vamos ter uma discussão um pouquinho mais séria nas próximas aulas. Afinal de contas, nem tudo o que se diz, nem tudo o que reluz é ouro, tá? Boa parte do que é feito em relação ao meio ambiente hoje são medidas políticas para tentar frear economicamente alguns países. Existe sim a questão da preocupação ambiental? Sim, claro que existe. Né? A nossa qualidade de vida vem em primeiro lugar, a gente precisa tomar cuidado com isso, mas a gente não pode ser enganado por isso. Então, nas próximas aulas, nós falaremos a respeito deste assunto aí. Beleza? Galerinha do bem, sigam firmes, esperamos logo aí que isso tudo acabe e estamos na área aí. Deus te abençoe, bons estudos aí, galera.